Olá para você que está assistindo essa gravação, seja bem-vindo aqui nessa live, nessa gravação. Você vai assistir um pouco de como é que a comunicação não violenta pode te ajudar se você é uma pessoa muito impulsiva. E uma pessoa impulsiva é aquela que acessa uma certa reatividade emocional interna e quando viu já falou, quando viu já foi, atropelou meio as coisas e depois que para pensar, chega à conclusão que poderia ter dito, feito, agido de uma forma diferente diante de uma determinada situação que era delicada, que era desafiadora ali. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você pode colocar aí o minuto dessa gravação um pouquinho mais para frente, porque eu vou esperar a galera entrar aqui para presenciar essa live e a galera já está chegando aqui. Betão, seja bem-vindo. Bom te ter por aqui. Esperar mais alguns minutinhos aí até o Instagram comunicar que a live já está no ar. Boa noite, Betão. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho então desse perfil impulsivo. O que significa ser impulsivo, né? Quem que é essa pessoa que acessa essa impulsividade? Bom, quando eu entro em contato com essa impulsividade, todos nós temos um pouco disso, dessa impulsividade, faz parte da nossa natureza humana, porque essa impulsividade vem de um lugar que é natural de nós seres humanos. A impulsividade normalmente vem da raiva, de uma emoção base que garante a nossa sobrevivência. Essa impulsividade ou uma reatividade é quando a gente está encarando uma situação que é desafiadora, que gera algum desconforto e a gente não concorda com aquilo. De alguma maneira tem alguma coisa ali naquela situação que a gente julga, que a gente se conta que está errada. E aí vem uma certa raiva, vem uma certa reatividade, um desconforto. Eu me sinto bravo diante dessa situação. E aí eu acesso essa raiva, essa impulsividade e faço algo para que essa situação mude, para que alguém faça alguma coisa ou para que eu atenda algo que é importante para mim. Então, basicamente, essa impulsividade ela vem desse lugar que é da raiva, vem aqui das vísceras, né? Que é quando viu já foi, quando aconteceu aquilo, putz, falei o negócio ali que, não sei se foi da melhor forma com que eu disse, talvez não tenha sido a melhor maneira de agir. Então essa impulsividade vem desse lugar mais emocional, mais instintivo, que normalmente está fortemente relacionado à raiva. Olá para você que está chegando aqui. Hi, Lorena. Oi, Lia. Bom, e aí, o que acontece quando a gente acessa essa impulsividade, né? Normalmente, quando a gente acessa essa impulsividade que vem muito dessa raiva, é um padrão da nossa natureza manifestar isso a partir de um lugar de querer uma mudança. Então, digamos que, eu vou pegar um exemplo, eu gosto muito de trabalhar com exemplos aqui. Digamos que eu estou aqui em casa, jantando, junto com a minha namorada, com a Lia, e aí ela está no celular ao longo da janta. Ela estava mexendo no celular, a gente não se viu, ela estava trabalhando, eu estava trabalhando, a gente mal se falou, e aí chega lá na hora da janta, ela está mexendo no celular e eu estou ali jantando, né? E aí eu percebendo que ela está mexendo no celular ali, o que começa a acontecer?
Poxa, se eu estou com vontade de conversar, o que começa a acontecer é que eu começo a me incomodar com ela mexendo no celular. Pare e pensa um pouco, né? Se coloca nessa situação junto comigo. Você está lá jantando, você gostaria de conversar, de trocar, de, enfim, falar sobre experiências, coisas diferentes e tal. E a outra pessoa está lá mexendo no celular, não está olhando para você, não está interagindo com você durante a janta. Como é que você vai se sentir ali? Uma das possibilidades de você se sentir ali é você se sentir irritado ou irritada diante dessa situação. Poxa, eu gostaria de ter atenção ali, né? E aí quando a gente acessa essa raiva, é importante a gente ter consciência de algo. Normalmente a gente acredita... Boa noite, Du. E aí, tudo bem? Obrigado por estar presente aqui. Normalmente quando a gente acessa essa raiva, esse lugar de desconforto, irritação, existe digamos que uma crença coletiva, um certo tabu com relação à raiva, né? No sentido de olhar para isso como algo ruim. Ah, não, raiva é algo ruim. Sentir raiva é feio. Não sei se você já ouviu isso quando pequeno, né? Na sua educação, você está lá irritado, você está bravo com alguma coisa, e aí a pessoa fala, não, para com isso. Se sentir, falar desse jeito irritado, usar essa raiva é feio, não pode trazer essa irritação. Então existe um certo tabu por trás da raiva, né? Mas o fato é que todas as emoções, todos os sentimentos, tudo aquilo que a gente sente e faz parte da nossa natureza humana sentir, é impossível a gente falar não sinta tal coisa, se aquilo está vivo dentro da gente. É impossível, a gente vai sentir, faz parte da nossa natureza. Toda a emoção, todas essas sensações, elas têm um papel importante, fundamental para nós seres humanos. E no caso da raiva, ela tem um papel fundamental de avisar para a gente que nós não estamos conectados com as nossas necessidades, com algo que é importante. Então, se eu estou lá jantando e a Lia está lá no celular e eu quero conversar, eu começo a sentir raiva, eu começo a me sentir irritado, porque para mim é importante atenção. Então a raiva vem porque eu não estou conectado a essa atenção. Eu não estou reconhecendo que essa atenção ali está sendo atendida. E normalmente essa raiva ela é acionada por um mecanismo muito específico, que aqui eu quero desconstruir para a gente falar um pouco de como é que a gente pode lidar melhor com isso, para que a gente seja melhor compreendido durante uma interação. E eu vou usar muito esse exemplo do jantar aqui para a gente construir isso. Então, quando a gente está acessando essa raiva, ela vem de dentro da gente. E ao sentir essa emoção, na verdade, antes de sentir essa emoção, quando eu observo o que está acontecendo, essa observação que eu faço passa por alguns mecanismos internos, por pensamentos, por formas de olhar para essa situação, em que eu julgo que algo está errado ali. Então, o primeiro ponto importante da gente ter consciência de como a gente pode melhor se expressar diante desse sentimento, dessa impulsividade, dessa raiva, é a gente ter muito consciente o que é um estímulo e o que é a causa da minha irritação, da minha raiva. De novo, o que é o estímulo e o que é a causa da minha raiva. Separar essas duas coisas. O estímulo é o que está acontecendo ali efetivamente. E a causa são os meus pensamentos, é a forma como eu penso ou julgo essa situação. Então vamos lá. Qual é o estímulo? Nós estamos jantando, a Lia está lá mexendo no celular e eu estou jantando sem mexer em nada, simplesmente comendo a minha comida. Então esse é o estímulo. Boa noite, Ju. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda.
Então esse é o estímulo. Qual que é a causa da minha raiva ali? Eu conto para mim mesmo que ela não está nem aí, ela está lá mexendo no celular, não liga para mim e não quer papo. Não está nem aí, não se importa comigo. Então são coisas que eu penso, pô, isso aí é errado. Não pode mexer no celular enquanto a gente está jantando. Então os meus pensamentos, a forma como eu interpreto esse estímulo é que gera essa raiva. Então esse é um ponto super importante da gente perceber, que quem causa essa raiva, o motivo dessa raiva estar presente aqui dentro, é muito mais a forma como eu interpreto aquela situação do que o estímulo em si. Consegue perceber isso? Isso é um ponto fundamental para a gente prestar atenção aqui, que é a causa dessa raiva está muito mais ligada à forma como eu estou julgando e interpretando aquela situação do que ao estímulo em si. Quer um exemplo? Vamos pegar um outro dia, onde nós estamos jantando e a Lia está lá mexendo no celular. Só que nesse dia, eu tive um dia ruim, pesado, que, nossa, super cansado tô, então não tô a fim de conversar, não tô a fim de falar, não tô a fim de interagir, quero ficar ali eu comigo mesmo, no meu silêncio, quietinho, comendo a minha janta, porque tem tanta coisa acontecendo na minha cabeça aqui e tal, que eu preciso de paz, preciso de silêncio. E aí, o que vai acontecer diante desse mesmo estímulo, que é a Lia mexendo no celular enquanto a gente janta? O que vai acontecer? Um detalhe importante, tá? Isso é um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Porque não acontece isso da gente jantar mexendo no celular. É só um exemplo. Enfim, então, diante dessa situação em que eu quero paz e a Lia está mexendo no celular, ou seja, o estímulo é o mesmo. A Lia está mexendo no celular na janta. Nós estamos jantando. Se eu quero paz, não quero papo, quero ficar ali na minha em silêncio, qual é a emoção que vai vir? Será que eu vou sentir raiva dela estar ali no celular mexendo? Não, óbvio que não. Eu quero paz, eu não quero falar. Então, que bom que ela está lá mexendo no celular. Porque eu tô em paz, é justamente o que eu preciso, eu não quero falar. Então percebe que o estímulo é o mesmo. Mas como eu julgo a situação, é a causa de eu sentir essa emoção. E saber separar essas duas coisas é fundamental para a gente aprender a comunicar melhor aquilo que a gente deseja diante de uma situação que a gente começa a sentir essa reatividade. Beleza até aqui? Tranquilo? Para você que está acompanhando, fiquem à vontade para deixar dúvidas aqui, comentários, seja na live, seja na gravação, fique à vontade. Olá, Thaisa, seja bem-vinda. Bom, então, beleza, deu pra gente perceber que o estímulo e a causa são diferentes. O que faz a gente sentir raiva é essa causa, é esse pensamento, é o julgamento que eu faço diante da situação, do estímulo que eu tenho. Beleza. Então, começa a perceber que essa raiva ela vem para trazer algo importante. Poxa, a raiva ela tá viva aqui dentro, significa que tem algo que precisa ser percebido. Porque emoção tem um papel fundamental, que é dizer que algo precisa ser atendido. A palavra emoção vem de uma palavra chamada emovere, que eu anotei aqui, senão eu esqueço. Emovere. O e significa para fora e o movere significa passar, movimento, né? Então, se a gente juntar emoção, significa colocar para fora ou colocar em movimento algo específico. Botar para fora e transformar isso num movimento. Então, a emoção tem esse papel fundamental, que é mostrar para a gente que tem alguma coisa que precisa ser atendida. Certo? E na raiva, especificamente, a mensagem que a raiva traz para a gente é de que nós não estamos conectados com as nossas necessidades.
Ok? Então, esse é um ponto importante. A partir do momento em que... Oi, Luma, tudo bem? Bom te ter aqui. Seja bem-vinda. A partir do momento em que eu acesso, então, a diferença entre o estímulo e a causa da minha raiva, eu consigo identificar, separar, que tem algo nessa situação toda que eu estou me contando e que está me trazendo essa raiva. O que a gente pode fazer em seguida, depois que eu percebo que tem algo que está me causando raiva aqui? É eu me conectar com o que é importante para mim na situação. Com o que é importante de ser atendido diante da situação. Então, eu já disse já o que é importante de ser atendido no exemplo. Vou retomar o exemplo aqui. Eu e a Lia, minha namorada, estamos jantando. Um exemplo, tá? A gente está jantando. E aí, ela está lá mexendo no celular enquanto a gente está comendo. Está lá mexendo no celular, está lá mexendo no celular. E aí, eu começo a ficar irritado com isso. Estou vendo ela lá mexendo no celular e ela começa a ficar irritado. Por que essa irritação aparece? Porque na minha cabeça eu estou pensando, isso que ela está fazendo é errado, ela não está nem aí para mim, eu quero atenção, ela não se importa comigo, não está nem aí para a nossa janta aqui, que é o momento da gente estar junto. Começo a julgar isso tudo como algo errado, ela está errada. E aí essa raiva vem. Então a raiva, ela vem para me mostrar que, poxa, eu não estou conectado com a minha necessidade. Qual que é a minha real necessidade diante dessa situação? Qual que é a minha real necessidade diante dessa situação? Olá, Pati, seja bem-vinda. Minha real necessidade nessa situação em específico é atenção. Eu gostaria de atenção, gostaria de compartilhar como foi o meu dia, de conversar, de me conectar com ela naquele momento. E aí, à medida que eu percebo qual que é a minha necessidade, automaticamente essa raiva se transforma em um movimento. Essa raiva se transforma em motivação para fazer algo e atender a essa minha necessidade. E aí é que eu me conecto a essa necessidade e quando eu percebo que eu não tenho atenção, aí eu posso me sentir frustrado. Então percebe que a raiva ela me avisa, ei, tem alguma necessidade aí que não está sendo atendida, presta atenção nela. Aí eu presto atenção, poxa, eu quero atenção, eu quero conexão. E aí quando eu me conecto a essas necessidades, poxa, eu estou frustrado aqui de não ter atenção e conexão. Percebe como a raiva se transforma em atenção, conexão e frustração? Só que, vamos agora, aqui a gente está seguindo um passo, né? Passo a passo da comunicação não violenta para a gente olhar para essa situação. Como é que isso costuma acontecer quando a gente não sabe disso tudo? Quando a gente desconhece as técnicas, quando a gente não tem consciência dessa estrutura toda. O que acontece é, tô lá jantando, a Lia tá lá mexendo no celular, aí eu olho para isso tudo, sinto a raiva e falo, pô, que negócio é esse? Tudo errado isso. Não dá pra gente conviver assim. A gente passa o dia inteiro sem se ver, chega aqui, a gente senta para jantar e você fica aí mexendo no celular? Pô, você não tá nem aí, você não presta atenção em mim, isso já tá acontecendo já há um bom tempo. E aí eu começo a julgar, começo a trazer um monte de coisa. Um monte de coisa que vem muito dessa raiva, que vem muito desse julgamento de isso é errado, você não se importa, você está sendo muito egoísta porque é tudo sobre o seu trabalho, o teu celular, as coisas que você está fazendo e tal. E aí eu começo a manifestar isso tudo vindo desse julgamento. Agora vamos parar para pensar. Será que me expressar assim, diante de uma situação, eu vou ter a atenção, a conexão na qualidade que eu desejo? A qualidade da relação, quando eu me manifesto assim, será que ela melhora
ou ela piora? Ou seja, a Lia, quando ouve eu falando desse jeito, será que ela vai estar disposta a me ouvir e a atender o que eu desejo? Ou será que ela vai para a defensiva? No sentido de, pô, mas eu tenho que resolver as coisas aqui também. Não dá para eu ficar jantando aqui e tal, com as coisas pegando fogo ali no trabalho. E aí tem coisa amanhã que eu preciso entregar que eu tenho que responder agora. E aí ela vai para a defensiva. E aí a qualidade da nossa conexão vai lá para baixo. Então eu diminuo muito a chance de eu atender aquilo que é importante para mim, atenção, conexão, uma relação de qualidade, se eu me manifesto nesse piloto automático, nesse modo automático de reagir a isso tudo, vindo daquele lugar de julgar como errado. Então, se ela está errada, ela merece ser punida, ela merece uma chamada de atenção, é o momento da gente ter DR aqui para ela ver quem é que manda e não sei o quê. E aí a qualidade da conexão que é tão importante para mim, provavelmente não vai ser atendida. Então o caminho que eu convido você a olhar diferente para essa situação é justamente de um lugar de, primeiro de tudo, perceber o que está acontecendo aí dentro e o que é importante para você. Reconhecer que entre o estímulo e a ação que você vai tomar, existe um espaço que você pode fazer diferente. Você não precisa ter o estímulo piloto automático para a mesma reação de sempre, que é estímulo, impulsividade, estímulo, reatividade, estímulo, soltar os cachorros para cima da pessoa. Porque quando a gente usa esse mecanismo de punir o outro, de soltar os cachorros, de dizer que é certo, que é errado, julgar o que está acontecendo ali, a gente diminui muito as chances da outra pessoa entender o que a gente está querendo dizer. Pode até ser que ela faça o que a gente está pedindo, mas essa ação vai vir de um lugar que ou vai ser da culpa, do medo ou da vergonha. E uma ação que vem desse lugar não é muito sustentável. Então, nessa situação, tem duas perguntas importantes para a gente se fazer. Que é, o que eu gostaria que a Lia fizesse de diferente durante o jantar? Essa é a primeira pergunta. Qual que é o comportamento que eu gostaria que ela tivesse? Ah, bom, eu gostaria... Vamos responder aqui, né? Você pode responder aí você também. Poxa, eu gostaria que ela não ficasse no celular, desligasse o celular, deixasse o celular num outro cômodo e que a gente pudesse ter ali o nosso momento de janta, falando do nosso dia, ela compartilhando como foi o dia dela, eu compartilhando como foi o meu dia, eu escutar ela e ela me escutar. Esse é o comportamento que eu gostaria. Se eu, vamos lá, ó, pensa aqui comigo. Se eu tô naquele mecanismo do piloto automático, impulsividade, solta os cachorros, se eu tô nesse mecanismo e eu quero que ela faça isso que eu acabei de falar, qual vai ser a motivação dela ao fazer isso? Digamos que eu falei para ela isso, desliga o celular, bota lá no outro cômodo e fica aqui comigo pra gente conversar, porque isso é errado e não sei o que, eu solto os cachorros. Aí ela pega, desliga, senta e... Como é que vai estar o estado interno? Como é que vai estar a motivação dela para fazer isso? Provavelmente não vai estar muito favorável. Vai ser um negócio meio assim, vai, fala. É só isso? Nossa, mas era para falar isso? Provavelmente esse estado interno não vai estar favorável para que essa qualidade de conexão realmente aconteça. Por quê? Porque eu uso muito dessa estratégia de punição, de certo e errado. Qual é a segunda pergunta importante, então, da gente se fazer diante de uma situação como essa? É a seguinte: qual você gostaria que fosse o motivo que essa pessoa tenha para agir dessa forma como você deseja? De novo, qual você gostaria que fosse a motivação que essa pessoa tivesse para agir dessa forma? Então,
Qual é o comportamento? Que a Lia desligue o celular e que a gente possa conversar aqui com uma boa qualidade de conexão. Qual é a motivação que você gostaria que ela tivesse para fazer isso? Poxa, eu gostaria que ela tivesse disposta, aberta, presente, contente para isso acontecer. Então a motivação também é importante. Tanto quanto a ação que essa pessoa vai tomar, quanto a motivação são coisas importantes da gente considerar diante de uma situação onde a gente está sentindo essa vontade de ser reativo, impulsivo. Não só a ação em si, mas a motivação que está levando a pessoa a entrar em ação. Percebe? Percebe que vem de um outro lugar essa ação. E aí a qualidade da conexão tende a ser muito maior diante desse fato ocorrido. Faz sentido para você que está me acompanhando até aqui? Me conta se faz sentido, se você está conseguindo acompanhar. Me dá um sinal de vida aqui para eu saber se a gente pode seguir. Deixa eu ver se tem mais coisas importantes aqui para eu dizer. Falamos da necessidade que precisa ser atendida, que é importante a gente manifestar ela. O Luma falou que faz sentido, show de bola, obrigado Luma. Boa. Maravilha. Muito bom. Então, quando a gente olha para todo esse processo, estruturado para toda essa forma da gente encarar uma situação que é desconfortável, eu peguei um exemplo aqui. Existe toda uma estrutura da gente seguir, né? Existe todo um caminho da gente interagir que tem a ver com aquele ponto lá do estímulo e da nossa ação. No meio disso, normalmente a gente entra num piloto automático, que é quando viu já foi. Quando viu, já soltei os cachorros. Quando eu vi, falei. É o piloto automático. E o convite que eu trago aqui é, entre o estímulo e a ação, a gente aprender um caminho diferente. Não precisa ser soltando os cachorros. E isso não significa que você não vai sentir raiva. Isso não significa que a raiva é ruim. Não, a gente vai usar essa raiva que é importante, que é fundamental para que a gente gere um movimento e aumente a chance da outra pessoa receber isso de braços abertos, com vontade de atender isso, vindo de um lugar de mais compassividade, de mais gentileza, de mais vontade, né? E esse espaço da gente aprender uma forma diferente está muito ligado à aula, na verdade ao curso de comunicação não violenta, que vai começar em abril. É uma nova turma que eu vou entregar e especificamente esse ponto da gente se conectar com as maneiras diferentes da gente expressar isso, a gente vai passar principalmente pela aula 2, pela aula 3 e pela aula 4, que são aulas ao vivo, às terças-feiras das 19 às 21. Nessas 3 aulas a gente vai falar muito sobre como a gente manifesta isso que está vivo dentro da gente de uma maneira que a gente aumente as chances de quem está ouvindo compreender e atender a isso com o coração aberto. Então, aula 2, 3 e 4, a gente vai falar especificamente dessa estrutura que facilita essa comunicação, que contribui muito para essa qualidade das relações. Para que a gente não precise entrar nessa reatividade, nessa impulsividade, ou para que a gente saiba lidar melhor com essa reatividade, com essa impulsividade, porque em alguns momentos a gente vai sentir isso tudo, né? E a gente encontre um caminho diferente, um caminho mais sustentável, um caminho que gere mais conexão, mais pertencimento, mais bem-estar para mim e para o outro também. Luma perguntou aqui, você tem alguma sugestão para o que fazer quando você está em uma situação que temos que pensar e responder rápido, mas não quer ser impulsivo ou mostrar a raiva? Essa é uma excelente pergunta, Luma. Então vamos criar aqui esse exemplo que você está trazendo, Luma. Então digamos que eu estou lá numa situação e essa situação
me pede uma certa agilidade, ou seja, eu preciso responder rápido a isso. Existem alguns caminhos que a gente pode construir para que essa expressão ela aconteça. E assim, tem um desafio aqui para mim como professor, né? Que é, quanto mais inespecífica é a situação, mais desafiador é a gente trazer a teoria. Quanto mais específica é a situação, mais fácil é da gente demonstrar a teoria. Então eu vou pensar aqui que numa negociação, eu estou pensando num exemplo aqui meu. Eu tive uma reunião alguns dias atrás, eu vou mudar um pouquinho esse contexto para não expor nenhuma parte e tal, mas eu tive uma reunião bastante desconfortável com um cliente, né? E esse cliente ele estava me fazendo um pedido muito de um lugar que ele estava vendo que eu estava fazendo algo que ele julgava que era errado. E aí ele queria entender o que eu estava fazendo realmente, e ele queria mostrar que o que eu estava fazendo era errado, que era perigoso e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Quando ele começou a me manifestar várias coisas ali do tipo, você não pode fazer isso porque isso é errado e não sei o que, vai prejudicar e tarará, 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 tarará. Existem algumas posturas, né? Porque diante daquela situação, ele estava colocando algo pra mim que, puxa, batia em mim e eu me sentia super... Não, como assim? Tinha uma parte minha que estava insegura, porque é um cliente. Tinha uma outra parte minha que estava irritada de ouvir aquilo, porque como assim eu estou fazendo errado? Né? Eu não fiz as coisas ali pensando que eu estava fazendo errado. Eu estava cuidando de coisas importantes, né? Então eu estava sentindo várias coisas ali, né? E principalmente essa irritação, esse desconforto interno. E aí alguns caminhos que a gente pode construir. O primeiro deles é, quando eu percebo que isso está muito vivo dentro de mim, essa raiva, e eu estou acessando uma certa impulsividade, uma certa reatividade, sabe aquele lance lá do contar até 10, para você depois fazer algo? Tem um pouco a ver, que é você pedir para a pessoa esse tempo. Que olha, isso que a gente está conversando aqui agora, puxa, eu estou olhando para toda essa situação de um lugar que eu acho que não vai ser bom nem para mim, nem para você. Eu queria saber se a gente pode fazer uma pausa aqui para eu entender melhor o que está acontecendo aqui comigo e aí a gente retomar de um lugar mais propício para a gente chegar numa resolução boa. Então, uma das alternativas é você pedir por um pause nessa relação. E às vezes esse pedido de tempo é o tempo de você tomar uma água, tomar um café, ir no banheiro, respirar e aí voltar de um outro lugar. E isso pode ser muito valioso num ponto até de que é mais rápido de você resolver desse jeito do que você começar a entrar ali no embate, aí quando você viu passou 5 horas, vocês continuam discutindo, continuam debatendo, termina a reunião, vocês não chegam em lugar nenhum e não resolvem a situação. Muito por causa da qualidade desse estado interno. Então essa é uma alternativa, um primeiro passo. Pode ser que mesmo fazendo esse pedido de tempo, ainda assim não existe espaço para ter o tempo ali, naquele momento. Ainda assim seja necessário ali alguma resolução diante da situação. O outro caminho que você pode seguir é, ao invés de você acessar essa reatividade e começar a julgar e a falar o que o outro está fazendo de errado, apontar o dedo para o outro, começa falando sobre você. Então começa a trazer elementos de como você está se sentindo, do que para você é importante. Usa essa raiva para falar do que está aí dentro. Porque você aumenta a chance de não entrar num espaço onde a outra pessoa vai ficar defensiva, porque você está falando de você. Então pode ser, olha, poxa, tô extremamente desconfortável com isso que você está me dizendo. Eu me sinto inseguro, eu me sinto desconfortável, eu me sinto um pouco irritado ouvindo isso tudo que você está trazendo. O que eu estava construindo ali era algo que eu estava cuidando disso, eu estava
indo para aquela direção, para mim era importante isso naquela situação. Eu estou falando tudo sobre mim, como eu estou me sentindo, o que eu estava precisando, o que para mim era importante, o que eu fiz, então eu estou falando de mim. E aí eu aumento a chance dessa pessoa, ao invés de se fechar, ela entender melhor o que está vivo aqui dentro. Então esse é um segundo caminho, uma outra possibilidade. Mas pode ser que ainda assim essa pessoa não tenha espaço para te ouvir. E aí o terceiro caminho, aí precisa de um pouco mais de habilidade. Boa noite, Rosenberg. Seja bem-vindo aqui. Ó o Luizão. E aí, Luiz? Como é que estão as coisas por aí? Bom te ver aqui também. Show. Legal. Então, pode ser que mesmo eu falando de mim, essa pessoa ainda não esteja aberta ao me ouvir. Pode ser que essa pessoa ainda continue falando e tal, e não sei o que, a gente entre numa discussão, num conflito, num debate ali, né? Do quem está certo e quem está errado. Pode ser que a gente não consiga construir essa qualidade de conexão e a gente não tenha tempo para dar um tempo ali, né? Terceiro caminho. Eu reconheço isso tudo dentro de mim, digo para mim mesmo, é desafiador assim, digo para mim mesmo, peraí, eu estou entendendo que isso tudo é importante para mim, mas deixa eu me conectar com a outra pessoa primeiro. Então, ao invés de eu começar a falar sobre mim, ou sobre a situação, ou julgar isso tudo, eu vou buscar entender melhor o que é importante para essa pessoa diante dessa situação. Isso a gente vê na aula 4 do curso de comunicação não violenta que vai começar em abril. A quarta aula a gente fala exatamente sobre isso, que é o que a gente chama de escuta empática. É entender melhor o que é tão importante para essa pessoa que ela está tentando me dizer e que ela não está conseguindo ser clara ou que eu não estou conseguindo entender exatamente. Então eu entrego empatia. E o que acontece quando eu entrego empatia? Toda aquela emoção e aquela carga dela começa a baixar. E diante dessa situação com o meu cliente, foi exatamente isso que aconteceu. Eu percebi aquilo tudo dentro de mim e aí eu comecei a falar, poxa, tá, então eu estou entendendo que o que você está precisando é que eu faça assim, assim, assado, certo? Eu comecei a entregar empatia, eu comecei a conferir se o que eu estava entendendo realmente era o que fazia sentido para ele ali. Aí ele falou, não, mas não é bem assim, na verdade é assim, assim, assado e tal, porque assim, tarará, tá, então deixa eu ver se eu entendi, na verdade o ponto é esse que é importante e tal. Mas assim, tem um detalhe dentro disso tudo que na verdade é assim, assim. E aí eu fui construindo essa empatia junto com ela, fui entregando os meus ouvidos, mostrando para ela que eu estava ouvindo o que era importante. Até que chegou uma hora que a gente chegou no ponto fundamental do que ela estava querendo dizer, que era: para nós é importante que você nos avise quando você for fazer isso. E quando eu repeti isso para ela, aí ela, é isso, agora está tudo bem. E quando isso acontece, quando ela se sente compreendida, aí eu tenho espaço para manifestar o que é importante para mim, para que ela ouça ou para que aumente as chances dela ouvir o meu lado. E aí a gente está construindo juntos essa relação. E isso a gente aprende lá no curso de CNV, aula 1, 2, 3, 4, 5. São 5 aulas, 10 horas de curso. As aulas acontecem às terças-feiras, das 19 às 21. Eu sei que você vai estar lá, Luma. Então a gente vai se aprofundar nisso lá dentro do curso, tá? A galera chegando aqui. Vamos ver aqui. A Juscelia traz uma outra dúvida aqui. Uma outra dúvida não, uma colocação. Eu ainda preciso encontrar o momento de manifestar o incômodo. E se ele precisa ou se deve ser manifestado. Normalmente eu me calo para evitar conflito. E depois despejo tudo de uma vez de uma forma torta. Isso é um ponto bem interessante, Ju.
tem muito a ver com a gente entrar num lance meio de, bom, melhor eu não falar nada disso aqui que eu estou sentindo, eu vou guardar isso tudo para mim e para eu evitar conflito, né? Eu falei um pouquinho disso na live de segunda-feira, que está aqui no meu Instagram, que é normalmente uma postura mais permissiva. Não, deixa as minhas necessidades para lá, deixa isso que eu estou sentindo para lá, eu vou atender isso que a outra pessoa está me pedindo ou me falando, ou eu vou só ouvir isso que essa pessoa está me falando e eu vou guardar tudo isso que é importante para mim aqui dentro. Não é um caminho muito sustentável guardar isso tudo, porque vira meio que essa bomba relógio aí, que chega numa hora que você já não aguenta mais segurar isso tudo aí dentro, porque essa relação está tão afetada por todas essas mágoas guardadas, que aí, pum, explode. E aí a qualidade da conexão vai lá para baixo de novo. Então, um lugar importante se vem uma emoção, é falar sobre isso. É encontrar um jeito diferente da gente manifestar, que não passe nem pela permissividade, que é ignorar isso tudo que eu estou sentindo. Não, imagina, isso que eu sinto, não, deixa pra lá. Não é nem isso, não é a permissividade, também não é soltar os cachorros, que então tá bom, soltar os cachorros. Não é nem esse lugar. É um caminho que a gente chama de um caminho onde a gente transmite com honestidade, de uma forma não violenta, e ao mesmo tempo entrega empatia. A gente entrega escuta para que essa qualidade de relação se mantenha boa e para que a gente aumente as chances de atender o que é importante para mim e o que é importante para o outro também. É uma relação onde eu ganho e o outro ganha também. Ou seja, todo mundo sai ganhando. A Luma, eu sei que gosta muito disso, onde todo mundo sai ganhando. É assim que eu acredito que a vida pode ser. É esse caminho que a gente acredita construir por meio da comunicação não violenta. Lá na turma do dia 11 de abril que vai começar, a gente vai se aprofundar mais nisso. Então, se você tem interesse de conhecer um pouco mais dessa nova turma, se você tem interesse de se aprofundar no assunto de comunicação não violenta, convido você a participar dessa turma. As inscrições estão abertas. Me manda uma mensagem, me deixa um comentário aqui que eu te mando direitinho como que vai funcionar todas as informações. As aulas vão acontecer terças-feiras a partir do dia 11 de abril, das 19 às 21, sempre 2 horas de aula, 5 terças-feiras, de abril a maio. E o curso está R$ 690, 4 vezes de R$ 172,50. Por enquanto, somos 13 na turma. A turma está crescendo, estou super feliz com essa turma. Muita gente especial, gente dos Estados Unidos, gente de empresas bem legais, não posso abrir aqui, né? Mas de super empresas, de cargos diferentes. Gente também que vem de um outro lugar que é cuidar de relacionamentos afetivos, relacionamentos entre família, né? Pai e mãe, pai e filho, mãe e filho, enfim. Vai ter uma diversidade muito rica essa turma para a gente aprender como que a gente pode melhorar a qualidade das nossas relações. E vale a pena falar que comunicação não violenta não é você se tornar uma pessoa boazinha, tá? Não tem nada a ver com você se tornar uma pessoa boazinha, permissiva, que agora pode tudo e que aceita tudo. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é uma pessoa com muito mais recursos internos para lidar com situações desconfortáveis e chegar num lugar onde eu ganho e o outro ganha também. Vitor, seja bem-vindo aqui, bom te ter aqui, meu irmão. Indico, todo o conteúdo do Rodrigo é transformador. Que bom, show de bola, obrigado por esse comentário. Eu sei que a Aline vai participar, né, tua esposa, então muito feliz de ter vocês lá, porque eu sei que ela vai te contar tudo também e depois a gente vai trocar bastante ideia. Gente, é isso. Obrigado pela participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algo que vocês queiram compartilhar sobre essa reatividade, sobre essa impulsividade, aqui a gente falou só a pontinha do iceberg disso tudo. Tem todo um universo
que a gente pode construir em cima dessa maneira da gente lidar melhor com as nossas irritações, a nossa reatividade, a nossa raiva, e a gente vai falar bastante sobre isso lá no nosso curso de comunicação não violenta. Então, eu vejo você lá no curso. Semana que vem tem mais live, a gente vai ter segunda, terça e quarta, mais 3 lives às 19, onde a gente vai falar sobre outros temas. A próxima live eu não lembro qual é o tema, mas eu vou postar ali nos meus stories. Aliás, tá lá nos meus stories o próximo tema. É só você visitar lá e ver qual é o tema, ver se faz sentido para você. E aí eu te espero lá na live também. Valeu, gente! Obrigado pela presença!